Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Jeff Neutron, tudo bem? Bom pessoal, hoje eu quero trazer para vocês o Scratch. Já ouviram falar nessa ferramenta? Ela é ideal para começar a trabalhar e ensinar programação, o famoso coding, né? Ele está muito famoso internacionalmente e é uma das ferramentas desenvolvidas pelo MIT. Sim, é uma ferramenta super poderosa e ela vem sendo atualizada constantemente. O Scratch, além de ser uma ferramenta poderosa para ensinar programação, ela consegue fazer animações, ela consegue inserir a criança nesse universo de trabalho e desenvolvimento de raciocínio lógico. Você consegue, como professor, fazer todos os casamentos com as áreas de conhecimento e aplicar aqui também no Scratch de uma maneira simples e muito divertida. A intenção do meu vídeo hoje é para passar para vocês, né, o básico dessa ferramenta para que você também consiga explorar. E claro, se vocês gostarem desse vídeo e quiserem uma parte 2, eu posso trazer aqui mais novidades e outras ferramentas também que se relacionam a esse mesmo esquema, tá bom? Espero que gostem. Obviamente, se gostarem, deixa um curtir, se inscreva no canal. Toda semana eu trago 2 vídeos, pelo menos 2 vídeos, falando um pouquinho sobre o mundo da tecnologia, educação e mundo corporativo. Bom, simbora pro vídeo! Bom pessoal, vamos lá, estamos aqui na tela do Scratch, lembrando que eu vou mostrar aqui para vocês, claro, alguns pontos dessa ferramenta que é incrível, porque ela dá muitas possibilidades. Logo do lado esquerdo você já vê as opções de movimento, então eu tenho aqui mover 10 passos, girar tantos graus, vai para determinado ponto, deslize para outro, então aqui a barra azul é a barra de movimento. Você consegue também passar de uma aba para outra, indo aqui, rolando o mouse, ou você pode clicar aqui direto, por exemplo, aparência, que ele já está determinando ali pela cor roxa. Então, você consegue dar comandos e fazer com que aquele gatinho que aparece ali, ele reaja de alguma maneira. Então, por exemplo, aqui eu já tenho uma opção de golar por 2 segundos, mas você também pode imputar qualquer outra mensagem que você quer que o gatinho fale. Eu tenho também, por exemplo, a aba de som. Então ele já vem com alguns sons pré-determinados e você também consegue subir outros sons aqui para colocar dentro do seu objeto, no caso aqui o gatinho, né? Eu tenho a parte de eventos, isso daqui obviamente a gente sempre utiliza ele, inclusive eu vou começar utilizando a aba de eventos para começar a nossa parte de programação. Notaram que a tela do Scratch ela não tem muito segredo, é clicar e arrastar. Então eu vou começar sempre uma ação, aqui no meu caso, no meu exemplo, quando a tecla de espaço for pressionada, algo acontece. Eu posso escolher aqui qualquer tecla, então você pode ter aqui várias opções. Eu vou começar pela barra de espaço mesmo. Eu tenho também aqui a aba controle, essa aba controle também é muito utilizada, por exemplo, eu tenho aqui uma opção que é o repita 10 vezes. Se eu quiser fazer com que o gatinho fique girando até determinada quantidade de vezes, eu não preciso ficar toda vez inserindo uma aba de movimento. Olha que legal! Eu posso utilizar isso daqui, que dentro da programação é o loop ou o repita, e eu posso limitar a quantidade de vezes que também vai acontecer. Vocês notaram que os objetos aqui dentro do Scratch se encaixam. Eu posso vir aqui, puxar, e se eu não quiser, posso clicar no delete ou devolver ele aqui para a aba de ferramentas. Eu tenho também aqui a opção de sensores. Então, um dos sensores que eu posso utilizar é o próprio ponteiro do mouse. Então, quando eu apontar o ponteiro do mouse para alguma área da tela, por exemplo, neste caso, o gatinho vai reagir de uma maneira. Ou, quando o gatinho tocar numa cor determinada de cenário, ou mesmo de uma imagem que eu coloque aqui, ele reage de outra forma. Então, essa aba de sensores é uma aba que a gente pode utilizar bastante, tá? Eu diria que ela é um pouquinho mais intermediária no nível de programação. Eu também tenho aqui operadores, então você pode trabalhar, aí na minha visão é um pouquinho mais avançado. Então se a gente for trabalhar isso com crianças, eu posso trabalhar isso a partir do ensino fundamental 2 e finalzinho do fundamental 1, onde a criança já vai ter o pensamento de raciocínio lógico um pouco mais elaborado. Legal! Bem louco! Porque ele vai trabalhar com maior e menor, operadores lógicos, enfim, muitas outras opções. Eu tenho aqui também variáveis. Essas variáveis, da mesma forma que os operadores, elas também se encaixam aqui. Você pode trabalhar com condições e de raciocínio lógico, de blocos de raciocínio lógico. Então é bem legal. E você também pode criar o seu próprio bloco. Então quando você cria uma programação gigante e você quer condensar ela num único bloco, e aqui você vai ter todos os blocos que você criou. Bom, para começar, o Scratch ele foi criado aí pelo MIT e ele continua sendo atualizado. Hoje eu tenho versões do Scratch
até online. Eu tenho aqui a versão de desktop, mas eles sempre estão atualizando isso, então é bem interessante. E eu também consigo vir aqui na aba, por exemplo, eu tenho a parte de código, eu tenho a aba de fantasias. Eu consigo fazer algum tipo de edição nesse gatinho, eu consigo ver como que tá o movimento dele, ó, vocês podem ver aqui pelo lado esquerdo que ele tem 2 movimentos. Eu tenho a opção aqui de personalizar esse gatinho da maneira que eu quiser. Bom, eu tenho a última aba aqui, que é a aba de som, que é a aba que o gatinho, por exemplo, vai falar um miau. Então vai aparecer aqui e eu consigo também fazer algum tipo de edição, adicionar um fade in, um fade out, trocar a voz do gatinho. Para começar então o nosso código, eu vou até clicar aqui no gatinho, vou arrastar ele para cá. E a primeira opção que eu vou ter aqui eu já adicionei na aba de eventos, que quando eu apertar a tecla de espaço, algo vai acontecer. E o que eu posso fazer para começar a acontecer? Então a gente vai fazer aqui o básico do Scratch. E aí, obviamente, se vocês gostarem desse conteúdo, eu posso dar continuidade aqui aprofundando um pouco mais. É basicamente uma aula aqui, tá bom, pessoal? Uma aula do básico. Eu posso mover então o meu gatinho e ele vai dar 10 passos. Vamos ver só esse movimento, o que acontece com ele? Eu vou apertar a tecla espaço agora. Vocês viram que o gatinho andou 10 passos. Foi muito pouco. É verdade. Vou colocar aqui então, eu posso modificar, eu vou colocar 50 passos. E quando ele der 50 passos, eu quero que ele gire 15 graus. Vamos ver? Empolgante. Olha lá, ele andou e girou. Tudo que a gente programar aqui no Scratch, o gatinho vai obedecer tal e qual. E depois que ele gira, eu vou pedir para que eu vou adicionar aqui um som. Depois desse som, eu quero também que ele diga olá por 2 segundos. E vamos ver como ficou. Apertando a tecla de espaço. Então ele andou, girou um pouquinho mais, 15 graus, disse olá e terminou. Agora eu vou mostrar para vocês outras ferramentas. Por exemplo, eu quero adicionar um cenário aqui atrás desse gatinho. Eu tenho uma opção aqui, ó, que é selecionar cenário. Eu clico nela. E vai aparecer aqui diversos cenários. Olha que bacana. Olha só, olha só. Olha só, olha lá. Olha só, olha que legal. Eu vou colocar então o cenário daqui dessa parede. Agora que nós já temos tanto o cenário quanto o gatinho e a programação feita, eu vou mostrar para vocês como nós adicionamos novos elementos ou novos personagens a essa tela. Aqui no cantinho direito da tela, você tem aqui a opção de selecionar um ator. Clicando nela, vai aparecer diversos objetos e até mesmo animais, pessoas, música, esportes, para adicionar junto ao seu cenário aqui. Eu vou colocar esse morceguinho, eu vou arrastar ele para cá e eu também consigo dimensionar os objetos. E como eu faço esse dimensionamento? Não sei. Eu clico na imagem, no caso aqui do nosso morcego, e vocês vão notar que eu tenho aqui a opção tamanho e direção. Eu vou colocar aqui, ele já vem automaticamente no 100, eu vou colocar aqui no 60. Então eu vou ter a dimensão aqui do nosso morcego. Notem que quando eu clico aqui no morcego, não aparece a programação, porque eu não fiz. Mas quando eu volto aqui para o nosso gatinho, clicando aqui, a programação dele fica salva. Então eu consigo fazer todo esse direcionamento aqui também. Outra coisa, o meu gatinho, ele girou 15 graus, né? Eu fiz isso 2 vezes, ou seja, ele girou 30 graus. Então eu vou voltar ele aqui, clicando na direção, e eu consigo ajustá-lo. Olha só, então voltei aqui para a posição original. 12 segundos depois. Bom, pessoal, a programação ela ficou então dessa maneira aqui. Olha que interessante. Então o gatinho ele vai do ponto A ao ponto B no final, enquanto o morceguinho fica batendo as asas. Bom, agora vamos entender como é que a gente faz essa programação. Então, a primeira coisa, vamos entender a programação do gatinho. Vou voltar ele aqui para o cantinho, vou clicar nele e aqui no lado, aqui no meio, né, vai aparecer para mim como que eu o programei. Então eu comecei, né, quando a tecla espaço for pressionada, este item vai ser repetido 7 vezes. Então, o que eu fiz? Mudei a fantasia, ou seja, ele tem 2 steps, um assim e outro assim. Então o gatinho ele vai ficar repetindo este movimento. Onde é que eu encontro essa fantasia? Eu venho aqui em aparência e nas aparências eu tenho aqui a opção mude a fantasia. Depois eu pedi para que ele se movesse 50 passos. Então nós vimos ali que 10 passos ele se move um pouquinho, eu aumentei então para 50. Próximo passo, eu pedi para que ele espere
entre uma transição de mover o passo e mover para a próxima fantasia 0,1 segundo. Eu coloquei dessa maneira só para dar o tempo certo de fazer a troca de fantasia para mudar a mãozinha. Depois, mudei aqui novamente fantasia número 2. Então se a 1 é ele assim, a 2 ele tá dessa outra maneira. Pedi para ele esperar mais 5 segundos. E o resultado, então, como vocês viram, é ele fazendo essa troca de mãozinha e mexendo as perninhas ali. Então, olha lá, repetindo, observem a perninha do gato, a patinha do gato ali se mexendo. Perfeito. Agora, vamos olhar aqui para o nosso morcego. O morcego, ele tá ali em movimento, eu apertei a tecla espaço, então eu fiz para que ele repetisse 7 vezes, que é a mesma quantidade de vezes que o gatinho demora para chegar do ponto A ao ponto B. Basicamente, o que eu fiz foi exatamente a mesma coisa que nós fizemos com o gatinho. A diferença é que o morcego, ele tem 4 etapas de fantasia. Então ele tem essa primeira asa aberta, depois ele fecha um pouquinho, depois ele tem uma meia aberta e depois tudo fechadinho aqui. Então ele tem 4 frames aí. Esses frames então eu coloquei eles aqui na sequência, pedi para que quando eu apertasse a tecla espaço, ele repetisse isso 7 vezes. Então ele vai alterar a cada 1 segundo a posição que ele se encontra ali. Tranquilo até aqui? Viram como é simples? Eu também posso adicionar outros elementos de cenário e colocar partes também para programar esse cenário. Vejam aqui um exemplo. Eu programei para que esse gatinho então fosse do ponto A ao ponto B, enquanto o nosso morceguinho batesse as asas. Agora eu vou adicionar um item para troca de cenário. Então é como se eu fizesse uma transição. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer que quando o gatinho chegar até aquele ponto, ele saia, né, mude o cenário para um outro cenário. Vamos nessa? Aguarde, por favor. Bom, vamos agora entender como é que eu fiz essa mudança? Bom, a primeira coisa eu quero mostrar para vocês como que vai ser etapa por etapa dessa programação. Eu programei aqui então o gato, não mexi em nada do que nós havíamos feito na programação. A mesma coisa, não fiz nada com o nosso morceguinho, mas clicando no cenário, aí sim eu fiz uma mudança. Qual foi a mudança? Quando a tecla espaço for pressionada, a primeira coisa que ela vai fazer é dar o gatilho para todos os itens e objetos que estão na tela começarem a funcionar. Eu vou pedir para que ele espere 6 segundos, que é mais ou menos o tempo que eu calculei da passagem do gatinho do ponto A ao ponto B, e quando ele chegar no ponto B, eu quero uma troca de cenário. Eu escolhi aqui um cenário aleatório. Vamos ver como isso ficou? Viram só? Então o cenário fez a troca, o nosso morceguinho continua batendo as asas, o gatinho chegou ao ponto B e o cenário foi trocado. Então você consegue brincar de fazer programações aqui de uma maneira muito simples. Eu não quero deixar também esse vídeo muito extenso, porque eu quero trazer para vocês aqui o básico do Scratch. E é claro, a gente vai se aprofundando um pouquinho mais à medida que os próximos vídeos forem chegando, tá bom? Espero que tenham gostado. Se você gostou desse conteúdo, por gentileza, se inscreva no canal, dá um curtir e toda semana eu trago pelo menos 2 vídeos relacionados ao mundo de educação, tecnologia e mundo corporativo. Espero que tenham gostado, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.